em Atos 8, Atos 1:8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Também em Atos 2:17, aqui em Atos, Pedro ele repete a profecia lá em Joel. Quem já leu lá em Joel, é a mesma profecia que ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito a toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. Quem crê nisso, que nós vamos ter visões, que vamos sonhar, e essa fonte ela vai jorrar dentro de nós, essa fonte de alegria. Amém? Lá, voltando, em João 7:37, aqui nesse momento, estava acontecendo uma festa, que era a festa dos tabernáculos. Havia um ritual naquela época, dos sacerdotes, de que eles iam pegavam um jarro, eles iam até o tanque, pegar água no tanque lá em Siloé, para aspergir nas pessoas, que diz assim, ó, cada dia de festa tabernáculos podia-se observar uma celebração alegre, na qual os sacerdotes levavam água, simbolizando ali, também falando de quando Moisés ele cravou o cajado na rocha, e aquela água trouxe uma esperança para aquelas pessoas que estavam sedentas, estavam com sede. E também simbolizava a água fornecida na pedra. Para o templo do tanque de Siloé, em um jarro de ouro. Durante a procissão, as pessoas recitavam, vamos lá, em Isaías 12:3. Abre lá, por favor. Olha o que o povo citava. Isaías 12:3. Vamos ler o 2. Pode colocar o 2, por favor, Guilherme. Durante aquela festa, quando os sacerdotes asperjavam aquela água, eles diziam assim, ó: eis que Deus é minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Você vê que o tempo todo a fonte, ela aponta para Jesus, e ela aponta para a salvação da nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele é o presente que Deus nos deu para nos orientar, para nos direcionar, para nos consolar com a subida do Senhor Jesus. E é Ele que hoje faz todo o trabalho de nos guiar, de nos direcionar, de nos dar direção para continuarmos na nossa caminhada da fé. Como nós sabemos que a fonte, ela simboliza o Senhor Jesus, é muita anotação, gente. Eu fiz umas anotações, e você vai entender porque você, de maneira alguma, você pode deixar com que essa fonte, ela seque na sua vida. A água, quem já um dia teve a experiência de catar um copo, encher ele de pó de café, ligar a torneira e deixar ali a torneira ligada, mesmo aquela água preta, parada, a água vai caindo e ela vai o quê? Jogando toda aquela sujeira para fora, vai tornando a água suja em uma água limpa, uma água pura.
Isso é o que o Senhor Jesus ele faz na nossa vida quando nós estamos renunciando o pecado, estamos renunciando a nossa antiga vida. Ele vai derramando o Espírito dele, ele vai nos limpando, ele vai nos purificando. Por isso que a porta do monturo, ela é extremamente importante para a vida de um cristão. Entender que se ele não se purificar, se ele não se limpar, se ele não querer levar uma vida correta com o Senhor Jesus, não tem como o Espírito Santo habitar dentro dessa vida aonde há uma sujeira. O pecado, ele vai esfriando a fé da pessoa. E também, como nós sabemos que fonte também são mananciais de água, ela está sempre o quê? Está sempre jorrando, está sempre fazendo com que a água não fique parada, porque tem um ditado que diz que água parada dá o quê? Dá dengue, né? Mas realmente a água parada, ela apodrece. Se passar de uns dias, ela começa a ter um odor ruim. Amém, gente? Abre lá Mateus 3,11. Mais uma vez, a importância do Senhor Jesus, representado como fonte que derrama água em nossa vida. Mateus 3,11. Quando João Batista batizava com a água. Olha só. Mateus 3,11. Olha só, João dando testemunho do Senhor Jesus. Eu vos batizo com a água para arrependimento. Se não houver o arrependimento, não há o que? Purificação. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê, nós precisamos passar por uma purificação, uma limpeza espiritual dentro da nossa vida, para que o Espírito Santo ele seja derramado dentro de nós, para que dentro de nós há uma vida pura. Isaías 44:3. Hoje nós vamos ler bastante versículos. Tive que trabalhar hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. 44:3. Diz assim: olha só como que isso é forte, lá no Velho Testamento. Derramarei água sobre quem? O sedento. Aquele que tem sede de buscar a quem? Ao Senhor. Derramarei água sobre o sedento e torrente sobre terra seca. Derramarei o meu espírito e na tua posteridade a minha bênção sobre os seus descendentes. Quer dizer, quando você alcança essa fonte, você tem a oportunidade de fazer com que essa fonte ela seja transferida para os seus familiares. Porque o que essa fonte causa dentro da nossa vida? Quando Jesus entra, ele faz com que a tristeza ela se torne o quê? Em alegria, que a dor saia da vida da pessoa, que aonde há tormento venha a haver o quê? Paz dentro de nós. Por isso nós temos que estar sempre conectados com a fonte, com o Senhor Jesus, para que a nossa vida ela seja uma vida cheia do Espírito Santo. Também eu queria ler lá Ezequiel 47:9 para dar uma complementada aqui. Ezequiel 47:9. Vamos lá, gente. Passei aí. Assim, diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegar essas águas tornarão o quê? Saudáveis. Por mais que as pessoas ela possam estar vivendo uma vida
ruim, uma vida difícil. Quando Jesus entra na vida dela, Ele torna a vida do ser humano, Ele torna a nossa vida saudável, Ele faz com que haja uma nova vida dentro de nós. As do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Não tem aquela música que diz assim, por onde o rio passar, tudo vai o quê? Transformar. Amém, gente? Tem que haver uma transformação quando essa fonte, ela entra dentro da nossa vida. Nós temos que viver todos os dias querendo nos encher dela. Também, João 7,38, nós já lemos, Jeremias 17, o 7 e o 8. Vamos lá. Jeremias 17, 7, 8. Acha lá, gente. Vamos lá. Procura aí. Diz assim, podemos ler? Já está aqui também, né? 17, 7. Vamos lá. Bendito o homem que confia cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o quê? Fruto.